Olá! Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de língua portuguesa, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Em relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item subsequente. No segundo período do segundo parágrafo, a eliminação das vírgulas que isolam o vocábulo talvez não prejudicaria a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A palavra talvez funciona como um advérbio de dúvida e, quando deslocada na oração, pode ser isolada ou não por vírgulas, a depender da ênfase, da pausa ou do estilo adotado pelo autor. No trecho, mas, antes, em face de algo que semelha a um amontoado de ruínas, embora, talvez, haja tesouros ocultos. Se retirarmos as vírgulas que isolam talvez, teremos mas, antes, em face de algo que semelha a um amontoado de ruínas, embora, talvez, haja tesouros ocultos. A frase permanece correta gramaticalmente, sem prejuízo das regras sintáticas, nem alteração significativa de sentido. A vírgula aqui é opcional, marcada mais por uma pausa de cunho estilístico do que por uma exigência gramatical. Questão número 2. Considerando as ideias veiculadas no texto apresentado e seus aspectos linguísticos, julgue o seguinte item. Os usos das aspas têm finalidades distintas em incompleto, último período do terceiro parágrafo, e neutralidade racial, primeiro período do quarto parágrafo. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. As aspas em incompleto e neutralidade racial têm finalidades distintas sim. Vamos analisar. Incompleto. Último período do terceiro parágrafo. Por isso, conclui Moreira, o conceito de discriminação direta é incompleto para lidar com a complexidade do fenômeno da discriminação. Nesse caso, as aspas são usadas para destacar uma palavra usada em sentido avaliativo ou opinativo, indicando que é uma palavra do autor citado, Adilson Moreira. Ou seja, são aspas de ênfase ou citação textual. Servem para reproduzir exatamente o termo usado pelo autor e chamar a atenção para sua carga valorativa. Neutralidade racial. Primeiro período do quarto parágrafo. São impostas regras de neutralidade racial sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas. Aqui, as aspas indicam ironia ou problematização do conceito. O uso de neutralidade racial entre aspas serve para questionar ou relativizar a ideia de que as regras realmente sejam neutras. É uma forma de mostrar distanciamento crítico do termo, sugerindo que essa neutralidade pode ser apenas aparente ou ilusória. Conclusão. As aspas em incompleto servem para marcar uma citação literal ou ênfase, enquanto em neutralidade racial sinalizam ironia ou distanciamento crítico. Questão número 3. No que diz respeito ao emprego dos sinais de pontuação no texto precedente, julgue o item a seguir. No último período do segundo parágrafo, a correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso a vírgula após 7 fosse deslocada para imediatamente após levantei. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos observar o trecho mencionado. Às 7, levantei indisposto, com o corpo moído e as pernas combalidas, para ir a uma reunião na Faculdade de Medicina. A vírgula depois de 7 marca o adjunto adverbial deslocado, às 7. Este vírgula é opcional, uma vez que a expressão adverbial é curta. Portanto, já é um uso estilístico, não obrigatório. Se deslocarmos a vírgula para depois de levantei, o período ficará assim. Às 7, levantei, indisposto, com o corpo moído e as pernas combalidas, para ir a uma reunião na Faculdade de Medicina.
Essa mudança mantém a correção gramatical e a coerência textual, pois o deslocamento da vírgula apenas altera levemente a ênfase, agora recaindo sobre o estado físico do narrador após a ação de levantar. Ambas as formas são corretas e aceitáveis na norma padrão. Questão número 4. No que diz respeito ao emprego dos sinais de pontuação no texto acima, julgue o item a seguir. No primeiro parágrafo, a inserção de vírgula imediatamente após cerrada prejudicaria a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A inserção de vírgula imediatamente após cerrada não prejudicaria a correção gramatical do texto. Isso porque o trecho, para não bater os dentes, é uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, que exerce a função de adjunto adverbial de finalidade ligado diretamente ao termo a boca cerrada. Quando as orações adverbiais estão na posição posterior à oração principal, como ocorre aqui, o uso da vírgula é facultativo, pode ou não ser empregado, a depender do grau de ênfase, de clareza ou do ritmo que se quer imprimir à leitura. Portanto, afirmar que a vírgula prejudicaria a correção gramatical está incorreto. A vírgula poderia ser utilizada após cerrada sem nenhum erro gramatical. Questão número 5. No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. O trecho impactar a saúde mental, quarto período do primeiro parágrafo, poderia ser reescrito sem prejuízo da correção gramatical, como impactar na saúde mental. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. O verbo impactar é um verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição. Portanto, a construção correta é impactar a saúde mental. Forma correta. Se adicionarmos a preposição em, como na sugestão impactar na saúde mental, ocorre um erro de regência verbal, pois isso não é aceito pela norma padrão da língua portuguesa. Essa construção equivocada, impactar em, ocorre na linguagem informal ou em registros pouco cuidados, mas não é gramaticalmente aceita na modalidade culta. Correto. O trabalho pode impactar a saúde mental. Incorreto. O trabalho pode impactar na saúde mental. Se quisermos usar uma estrutura com preposição, é necessário optar por outro verbo, como ter impacto sobre. O trabalho pode ter impacto na saúde mental. Aqui, a preposição é obrigatória, pois faz parte da regência do substantivo impacto, não do verbo. Portanto, o item está errado, pois a inclusão da preposição na não está de acordo com a regência normativa do verbo impactar. Questão número 6. A respeito de aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item subsequente. Em essa diz respeito a um dos tipos da IA de nível narrow, primeiro parágrafo, a substituição do trecho diz respeito a por trata-se de manteria a correção gramatical e o sentido expresso no período. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A substituição de diz respeito a por trata-se de compromete a correção gramatical da oração, além de alterar a construção sintática. Vamos observar a estrutura original. Ponto. Essa diz respeito a um dos tipos da IA de nível narrow. O verbo dizer respeito a é verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, e tem como sujeito o pronome demonstrativo essa, referindo-se à IA generativa. Se trocarmos por trata-se de, ocorre um problema. Ponto. O verbo tratar-se é uma construção impessoal, ou seja, não tem sujeito explícito. Portanto, não aceita sujeitos definidos como essa. A tentativa de reescrever seria: ponto. Essa trata-se de um dos tipos da IA. Incorreto, porque essa não pode funcionar como sujeito de trata-se. A construção correta com esse verbo impessoal exigiria a omissão do sujeito.
Ponto. Trate-se de um dos tipos da IA de nível Narrow. Frase correta, mas a estrutura e o foco informativo mudam, pois desaparece o sujeito essa. Portanto, além de erro de concordância e construção, há também uma alteração no foco da informação. A ênfase deixa de ser no pronome demonstrativo essa. Conclusão: o item está errado, porque a substituição sugerida não mantém a correção gramatical nem preserva exatamente o mesmo sentido da construção original. Questão número 7. Julgue o item a seguir relativo a aspectos linguísticos do texto anterior. O segundo período do terceiro parágrafo é formado de 3 orações, e uma delas, classificada como subordinada adjetiva explicativa, apresenta uma informação a respeito da população global em 1972. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O segundo período do terceiro parágrafo é: a população global, que, em 1972, era de 3,8 bilhões, mais que dobrou. Em 2022, a Terra cruzou a marca de 8 bilhões de habitantes. Esse período contém 3 orações. 1. A população global mais que dobrou. Oração principal. 2. Que, em 1972, era de 3,8 bilhões, oração subordinada adjetiva explicativa, que acrescenta uma informação sobre a população global em 1972. 3. Em 2022, a Terra cruzou a marca de 8 bilhões de habitantes. Outra oração coordenada com a principal. A oração subordinada adjetiva explicativa, que, em 1972, era de 3,8 bilhões, fornece uma informação adicional sobre a população global sem restringir seu significado, justificando o uso das vírgulas. Portanto, o item está correto. Questão número 8. Julgue o item a seguir relativo a aspectos linguísticos do texto precedente. O segundo e o terceiro períodos do segundo parágrafo exemplificam, respectivamente, um período simples e um período composto. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O segundo período do segundo parágrafo é: na prática, ele responde a perguntas em poucos segundos. Esse período contém apenas uma oração, com um único verbo, responde, e um sujeito determinado, ele. Sendo assim, trata-se de um período simples, pois possui apenas uma oração absoluta. Já o terceiro período do segundo parágrafo é: mas essa não é bem a novidade, haja vista a Siri, da Apple, e a Alexa, da Amazon. Esse período é composto, pois contém 2 orações. 1. Mas essa não é bem a novidade, oração principal. 2. Haja vista a Siri, da Apple, e a Alexa, da Amazon, oração subordinada que complementa a primeira. Portanto, a afirmação do item está correta. Questão número 9. Considerando aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. No segundo período do segundo parágrafo, a oração "como a maior parte das distrações é causada pela audição", expressa, em relação à oração subsequente, circunstância de comparação. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A oração em destaque é: como a maior parte das distrações é causada pela audição. A oração subsequente é: ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana de focar em algo. Vamos analisar a função do como neste contexto? O como pode introduzir diferentes tipos de orações adverbiais. Causa, quando equivale a já que, visto que, uma vez que, porque. Conformidade, quando equivale a conforme, segundo, de acordo com. Comparação, quando equivale a tal qual, assim como. Neste caso, a oração "como a maior parte das distrações é causada pela audição" está explicando a razão, o motivo, pelo qual ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana de focar em algo. Ou seja, é por causa da audição ser a principal causa de distração que a música certa pode ajudar, ou seja, é por causa da audição ser a principal causa de distração.
Podemos substituir o como por já que ou porque, sem alterar o sentido. Segundo a empresa, já que a maior parte das distrações é causada pela audição, ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana de focar em algo. Isso indica que a oração expressa uma circunstância de causa e não de comparação. Uma comparação exigiria que houvesse dois elementos sendo comparados. Exemplo, ele correu como um atleta. Portanto, a afirmação de que a oração expressa a circunstância de comparação está incorreta. Questão número 10. No que se refere à concordância e à morfossintaxe de períodos simples e compostos no texto acima, julgue o item subsequente. No primeiro período do último parágrafo, que é composto por coordenação e subordinação, as três orações introduzidas por que são coordenadas entre si e classificadas em relação à oração principal como orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. No primeiro período do último parágrafo, mesmo com os desafios morfológicos, linguistas afirmam que não é impossível pensar em proposições mais inclusivas e que isso não necessariamente signifique que haja uma tentativa de destruição do português. Aqui está a estrutura sintática desse período. 1. Oração principal. Linguistas afirmam. 2. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Que não é impossível pensar em proposições mais inclusivas. Complementa o verbo afirmam. 3. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Que isso não necessariamente signifique que haja uma tentativa de destruição do português. Também complementa afirmam. 4. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Que haja uma tentativa de destruição do português. Portanto, as orações introduzidas por que não são coordenadas entre si, mas sim subordinadas e encadeadas em diferentes níveis de dependência sintática. Logo, o item está errado. Questão número 11. No que concerne às estruturas linguísticas e gramaticais do texto acima, julgue o item. O enunciado, ele abre a porta da classe caracterizado da cabeça aos pés, configura um período simples, constituído de única oração. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O enunciado, ele abre a porta da classe caracterizado da cabeça aos pés, é um período simples, pois contém apenas uma oração com um único verbo principal, abre, e um sujeito determinado, ele. O termo caracterizado da cabeça aos pés funciona como um predicativo sujeito, complementando a informação sobre a ação realizada, mas sem formar uma nova oração independente. Portanto, trata-se de um período simples. Questão número 12. Acerca dos mecanismos de coesão empregados no texto, julgue o item subsequente. O período que finaliza o primeiro parágrafo está na ordem inversa, como indica o emprego inicial da conjunção pois, que introduz uma oração subordinada anteposta à oração principal. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A conjunção pois, quando utilizada no início de uma oração, como no exemplo pois Oscar é, atua como uma conjunção coordenativa explicativa ou conclusiva. Ela serve para justificar ou explicar o que foi dito na oração ou período anterior, não introduzindo uma oração ordenada. Pois coordenativo explicativo / conclusivo, ele estabelece uma relação de causa ou conclusão com a oração que o precede. No texto, a oração pois Oscar é, não só o avesso do causídico, justifica a afirmação anterior de que o artigo assume proporções dramáticas. A oração introduzida por pois no início de um período é uma oração coordenada sindética explicativa e não uma oração subordinada. Orações coordenadas mantêm sua independência sintática em relação à oração que as precede, apenas se conectando a ela por meio da conjunção. Isso significa que elas não estão em uma relação de dependência sintática, subordinação, com uma oração principal dentro de uma estrutura inversa como a que seria encontrada com algumas orações adverbiais.
A afirmação de que pois introduz uma oração subordinada anteposta à oração principal está fundamentalmente incorreta. A oração que contém pois nesse contexto é coordenada e vem depois do que ela explica. A substituição do ponto que antecede o pois por uma vírgula seria gramaticalmente possível, reforçando o caráter coordenativo explicativo da construção. Dramáticas, pois Oscar. Questão número 13. Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. O conectivo então estabelece uma relação de tempo entre as ideias expressas em duas orações. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A frase em questão é: na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença é uma forma de crítica. O conectivo, então, pode, de fato, indicar tempo, naquele momento, em seguida. No entanto, ele também pode indicar conclusão, consequência ou inferência. Neste trecho, o autor primeiro afirma que na filosofia aparece o sujeito geral, não o indivíduo. A partir dessa constatação, ele conclui ou infere que a diferença é uma forma de crítica. Se substituirmos, então, por sinônimos de tempo, o sentido original se perde. Na filosofia, aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Em seguida, a diferença é uma forma de crítica. Não faz sentido de tempo aqui. Se substituirmos por sinônimos de conclusão, consequência, o sentido se mantém. Na filosofia, aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Portanto, a diferença é uma forma de crítica. Na filosofia, aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Assim, a diferença é uma forma de crítica. Na filosofia, aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Consequentemente, a diferença é uma forma de crítica. Dessa forma, então, estabelece uma relação de conclusão ou consequência, não de tempo, entre as ideias expressas. Questão número 14. Em relação a aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item subsecutivo. O sujeito da forma verbal confirmou, primeiro período do primeiro parágrafo, é César Lattes. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A forma verbal confirmou está no pretérito perfeito do indicativo. Para encontrar o sujeito, perguntamos: quem confirmou? Vamos olhar a estrutura da frase. Em 1947, adjunto adverbial de tempo. O físico brasileiro César Lattes, este é o sujeito da oração principal que realizou a ação de causar grande impacto e conquistar reconhecimento. E confirmou a teoria do físico japonês Hideki Yukawa. Esta é uma oração coordenada à primeira. O verbo confirmou está coordenado com elucidou e conquistou. A descoberta de César Lattes é que elucidou os problemas e firmou a teoria. Então, quem confirmou? A descoberta de César Lattes. A oração é sua descoberta, que elucidou alguns problemas e confirmou a teoria. O pronome relativo que retoma sua descoberta. Portanto, o sujeito de elucidou é que, referindo-se à sua descoberta. E o sujeito de confirmou também é que, referindo-se à sua descoberta. Conclusão. O sujeito da forma verbal confirmou é que se refere à descoberta de César Lattes, e não diretamente a César Lattes. César Lattes é o sujeito das ações de causar impacto e conquistar reconhecimento na oração principal. Portanto, a afirmação de que o sujeito de confirmou é César Lattes está incorreta. Questão número 15. Em relação aos aspectos linguísticos do texto apresentado anteriormente, julgue o próximo item. O sujeito da oração apresentada no primeiro período do texto é a atenção das autoridades de gestão territorial. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O primeiro período do texto é: as regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão territorial em nível local, regional e nacional. O sujeito da oração é as regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras, pois são os elementos que realizam a ação do verbo concentram.
Já a atenção das autoridades de gestão territorial é o objeto direto, ou seja, o elemento sobre o qual recai a ação do verbo. Portanto, a afirmação está incorreta. Questão número 16. Julgue o item subsequente, a respeito do modo de encadeamento e de retomada das ideias ao longo do texto precedente. No último parágrafo do texto, o termo que funciona como sujeito das orações expressas pelas formas verbais observa, primeiro período, e encontra, segundo período, está elíptico. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. Vamos analisar o último parágrafo para identificar o sujeito das formas verbais observa e encontra. O último parágrafo começa com diversamente, Bergson, ao analisar o desenvolvimento do impulso vital na obra Evolução Criadora, observa que torpor vegetativo, instinto e inteligência são os elementos comuns às plantas e aos animais. Nesta frase, o sujeito de observa é Bergson, que está explícito, não elíptico. O segundo período do parágrafo é definindo a inteligência pela fabricação de objetos, fenômeno identificado como comum aos animais, encontra no ser humano a particularidade da fabricação de objetos artificiais, o que lhe permite avançar à seguinte conclusão. Para encontrar o sujeito de encontra, perguntamos: quem encontra no ser humano a particularidade? Como o período é iniciado por e não há um novo sujeito explícito, a lógica do texto nos leva a entender que o sujeito continua sendo o mesmo do período anterior, ou seja, Bergson. A afirmação do item é que o termo que funciona como sujeito das formas verbais observa, primeiro período, e encontra, segundo período, está elíptico. Como vimos, o sujeito de observa é Bergson, que está explícito. O sujeito de encontra é Bergson também, mas está elíptico, desenencial, subentendido pela continuidade do sujeito anterior. Uma vez que o sujeito de observa não está elíptico, a afirmação do item como um todo é falsa. Questão número 17. Considerando os aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item que se segue. No primeiro período do último parágrafo, o vocábulo se está empregado como índice de indeterminação do sujeito, isto é, serve para indeterminar o sujeito gramatical da forma verbal escuta. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. No trecho, ao contrário do que sempre se escuta, o pronome se funciona como partícula apassivadora e não como índice de indeterminação do sujeito. O verbo escuta está na voz passiva sintética e o sujeito é indeterminado, mas existe no contexto da oração. Se o se fosse índice de indeterminação do sujeito, o verbo deveria estar na terceira pessoa do singular e sem complemento direto, o que não ocorre aqui. Portanto, a afirmação está incorreta. Questão número 18. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. No primeiro período do parágrafo, o trecho, por parte de setores mais esclarecidos da sociedade, designa os responsáveis pela forte reação ao consumismo, sendo classificado em termos sintáticos como agente da passiva. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. Vamos analisar o trecho. Há uma forte reação contra ele por parte de setores mais esclarecidos da sociedade. A expressão por parte de geralmente introduz o agente da passiva em construções de voz passiva analítica. No entanto, a oração é há uma forte reação. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e não forma a voz passiva. A estrutura há uma forte reação indica que uma forte reação é o objeto direto ou sujeito, dependendo da análise do verbo haver como impessoal.
O trecho, por parte de setores mais esclarecidos da sociedade, está qualificando a forte reação, indicando a origem ou autoria dessa reação. Embora transmita a ideia de quem realiza a ação, a estrutura da oração não é de voz passiva. Se a oração fosse passiva, teríamos algo como: a forte reação é causada por setores mais esclarecidos da sociedade. Nesse caso, por setores mais esclarecidos seria o agente da passiva. No entanto, em há uma forte reação contra ele por parte de setores mais esclarecidos da sociedade, a expressão por parte de funciona mais como um adjunto adverbial ou um complemento nominal que especifica a reação, indicando de onde ou quem vem essa reação. Ele designa os responsáveis, como afirma o item, mas não por meio de uma estrutura de voz passiva em que o termo seria o agente da passiva. Portanto, embora designe os responsáveis, não se classifica sintaticamente como agente da passiva, pois a oração não está na voz passiva. Questão número 19. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Na oração, já que são constantemente modificados por uma escritura coletiva, múltipla, polifônica, o termo introduzido pela preposição por expressa o responsável pela ação de modificar, certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos analisar a oração em questão. Já que são constantemente modificados por uma escritura coletiva, múltipla, polifônica. A oração está na voz passiva. Podemos identificar isso pela presença do verbo ser, são, mais particípio, modificados. Quando uma oração está na voz passiva analítica, o termo introduzido pela preposição por ou de é o agente da passiva, ou seja, ele expressa quem ou o que realiza a ação, o responsável pela ação que o sujeito paciente sofre. No caso, sujeito paciente. Eles, os textos subentendidos na frase anterior. Desaparece a atribuição dos textos ao nome de seu autor. Verbo na voz passiva. São modificados. Agente da passiva por uma escritura coletiva, múltipla, polifônica. A escritura coletiva, múltipla, polifônica é, de fato, a responsável por modificar os textos. Questão número 20. Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, a oração que se possuem e se consomem poderia ser reescrita da seguinte maneira: que são possuídas e consumidas, certo ou errado? Gabarito certo. Justificativa. Analisemos o trecho em questão. As coisas que se possuem e se consomem enchem não apenas os armários. Terceiro parágrafo. A oração que se possuem e se consomem está na voz passiva sintética, onde o se atua como partícula apassivadora. As coisas que são possuídas e são consumidas. O sujeito paciente dessa oração é as coisas, retomado pelo pronome relativo que. O verbo possuir e consumir estão na terceira pessoa do plural, concordando com as coisas. A reescrita proposta é que são possuídas e consumidas. Esta reescrita transforma a voz passiva sintética, se possuem e se consomem, em voz passiva analítica, são possuídas e consumidas. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica são equivalentes em sentido e geralmente intercambiáveis, mantendo a correção gramatical. O sujeito paciente, as coisas, permanece o mesmo, e o sentido de que as coisas são objeto da ação de possuir e consumir também é mantido. Portanto, a substituição proposta não prejudicaria a correção gramatical nem a coerência. Questão número 21. No que se refere às ideias, aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, assim como a sua tipologia, julgue o item a seguir.
Sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical do texto, o trecho falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado poderia ser substituído por falsa responsabilidade do que se posta ou se compartilha. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos analisar o trecho e a substituição proposta. Trecho original. Falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado. Trecho proposto. Falsa responsabilidade do que se posta ou se compartilha. No trecho original, temos uma oração na voz passiva analítica. É postado ou compartilhado. O sujeito paciente é o que, referindo-se ao conteúdo. No trecho proposto, temos uma oração na voz passiva sintética, se posta ou se compartilha. O se atua como partícula apassivadora, PA, e o sujeito paciente continua sendo o que, o conteúdo. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética são formas equivalentes de expressar a passividade, mantendo o mesmo sentido e a correção gramatical. O sentido de que o conteúdo é postado ou compartilhado por alguém é preservado em ambas as construções. Portanto, a substituição proposta não prejudicaria os sentidos originais nem a correção gramatical do texto. Questão número 22. No que se refere à concordância e à morfossintaxe de períodos simples e compostos no texto acima, julgue o item subsequente. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso a oração "a interpretação sexista do masculino genérico ignora as origens latinas da língua portuguesa", segundo período do terceiro parágrafo, fosse reescrita na voz passiva analítica, da seguinte maneira: as origens latinas da língua portuguesa são ignoradas pela interpretação sexista do masculino genérico. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A transformação da oração, "a interpretação sexista do masculino genérico ignora as origens latinas da língua portuguesa", para a oração "as origens latinas da língua portuguesa são ignoradas pela interpretação sexista do masculino genérico", mantém tanto a correção gramatical quanto a coerência das ideias. Isso acontece porque a frase original está na voz ativa, com "a interpretação sexista do masculino genérico" como sujeito e "as origens latinas da língua portuguesa" como objeto direto. Na reescrita, a oração passa para a voz passiva analítica, onde o antigo objeto direto, "as origens latinas da língua portuguesa", se torna sujeito da nova construção, enquanto o agente da ação, pela interpretação sexista do masculino genérico, é introduzido corretamente com a preposição por. Dessa forma, a reformulação preserva o significado original sem comprometer a estrutura. Portanto, o item está certo. Questão número 23. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo "criou-se" poderia ser substituído pela locução "foi criado". Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos analisar o trecho em questão no segundo parágrafo. Por meio do consórcio intermunicipal, criou-se um padrão comum de atuação. O item propõe substituir "criou-se" por "foi criado". 1. Criou-se. Esta é uma forma verbal na voz passiva sintética, onde o se atua como partícula apassivadora. O sujeito paciente é um padrão comum de atuação. Um padrão comum de atuação foi criado por alguém ou algo. 2. Foi criado. Esta é uma locução verbal na voz passiva analítica. O sujeito paciente também é um padrão comum de atuação. A substituição de uma construção na voz passiva sintética por uma na voz passiva analítica é, em geral, gramaticalmente correta e não altera o sentido fundamental da frase. Ambas as formas indicam que um padrão comum de atuação é o que sofre a ação de ser criado. Portanto, a substituição de "criou-se" por "foi criado" manteria a correção gramatical do texto e o sentido da frase.
Questão número 24. Julgue o item a seguir relativo a aspectos linguísticos do texto acima. A correção gramatical do texto seria mantida caso se flexionasse a forma verbal gera, terceiro período do primeiro parágrafo, na terceira pessoa do plural, geram, mas, nesse caso, as relações coesivas no período seriam alteradas. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A flexão do verbo gera para a terceira pessoa do plural, geram, não comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria suas relações coesivas. O trecho original é uma compilação de opiniões e pontos de vista baseados em informações processadas de várias fontes ao longo do tempo que gera uma imagem mental dos atributos da organização. O verbo gera está no singular porque concorda com uma compilação, que é o núcleo do sujeito. Se fosse flexionado para geram, o verbo passaria a concordar com opiniões e pontos de vista, alterando o foco da construção e modificando a relação entre os termos do período. Questão número 25. Julgue o item a seguir relativo a aspectos linguísticos do texto acima. Caso a forma verbal a, terceiro período do segundo parágrafo, fosse substituída por existem, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A forma verbal a no trecho, no entanto, apesar de sua relevância, ainda há poucos estudos sobre a imagem organizacional no contexto público, tanto nacional quanto internacionalmente. Indica existência e, em português, o verbo haver, com esse sentido, é impessoal, ou seja, não varia para concordar com o sujeito. Se fosse substituído por existem, o verbo deixaria de ser impessoal e passaria a exigir concordância com poucos estudos, o que mudaria a estrutura da frase. Embora existam poucos estudos seja uma construção correta em outros contextos, no texto original, a forma impessoal de haver é a mais adequada. Questão número 26. Em relação a aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. A substituição da forma verbal tem por tem preservaria a correção gramatical do texto? Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O verbo tem aparece na oração. O resultado global é que pelo menos 2,1 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável segura e 4,5 bilhões não dispõem de saneamento. A forma correta do verbo ter, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, é tem, com acento circunflexo, pois o sujeito da oração é 2,1 bilhões de pessoas, que está no plural. Se fosse substituído por tem, que é a forma do singular, haveria um erro de concordância verbal, tornando a construção gramaticalmente incorreta. Questão número 27. Considerando aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. No terceiro período do segundo parágrafo, a forma verbal promulgaram poderia ser substituída por promulgou, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. No trecho, em 1790, os Estados Unidos da América promulgaram a sua primeira lei de patentes, intitulada Patent Act, o verbo promulgaram está corretamente flexionado no plural para concordar com o sujeito da oração, os Estados Unidos da América. Se fosse substituído por promulgou, haveria um erro de concordância verbal, pois o sujeito permanece no plural, mesmo que a expressão Estados Unidos pareça singular, trata-se de um nome plural, exigindo a concordância verbal adequada. Questão número 28. Julgue o item a seguir, referente a aspectos gramaticais do texto acima.
No segundo parágrafo, a flexão de plural no termo possíveis, segundo período, justifica-se por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito da oração. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O item afirma que a flexão de plural em possíveis se justifica por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito da oração. Vamos identificar o sujeito do verbo tornaram e o que possíveis está qualificando. Verbo tornaram, do verbo tornar. Sujeito de tornaram, essas sociedades, plural. Agora, o que possíveis está modificando? A oração é: e essas sociedades tornaram possíveis não apenas a divisão do trabalho, como também um ambiente no qual puderam florescer as artes em geral. O verbo tornar é um verbo transitivo predicativo. Ele exige um objeto direto e um predicativo do objeto. Objeto direto 1, a divisão do trabalho. Objeto direto 2, um ambiente no qual puderam florescer as artes. Predicativo do objeto, possíveis. Observe que possíveis está no plural. Ele concorda com os objetos diretos, a divisão do trabalho e um ambiente. Como são dois objetos distintos, a concordância do predicativo do objeto se dá no plural. No entanto, a afirmação do item é que possíveis concorda com essas sociedades. Isso está incorreto. Possíveis é um predicativo do objeto, qualificando a divisão do trabalho e um ambiente, que são os objetos diretos de tornaram. O sujeito de tornaram é essas sociedades, mas possíveis não se refere diretamente às sociedades neste contexto, e sim ao que as sociedades tornaram possível. Se possíveis concordasse com essas sociedades, ele seria um predicativo do sujeito, mas a estrutura da oração não é essa. A oração está dizendo que as sociedades tornaram X e Y possíveis, onde X e Y são a divisão do trabalho e o ambiente. Portanto, a flexão de plural em possíveis justifica-se por sua concordância com os elementos que são tornados possíveis, a divisão do trabalho e o ambiente, e não com o sujeito, essas sociedades. Questão número 29. Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto acima, julgue o próximo item. No segundo período do último parágrafo, a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar o segundo período do último parágrafo. Aqui, cabe uma reflexão sobre os efeitos geopolíticos da futura mudança da matriz energética global. Para identificar o sujeito do verbo cabe, podemos fazer a pergunta: o que cabe? O que cabe? Uma reflexão sobre os efeitos geopolíticos da futura mudança da matriz energética global. Nesta oração, o núcleo do sujeito é reflexão, que é um substantivo feminino singular. O verbo caber está na terceira pessoa do singular, cabe, o que concorda perfeitamente com o sujeito, uma reflexão. A estrutura da frase está em ordem inversa, verbo antes do sujeito, mas isso não impede a identificação do sujeito e a verificação da concordância. Portanto, a forma verbal cabe estabelece concordância com o termo reflexão. Questão número 30. Julgue o item que se segue a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto. No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição de bizarra por bizarro comprometeria a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. No trecho, à primeira vista, parece bizarra a escolha desse objeto de estudo, o adjetivo bizarra concorda corretamente em gênero e número com o núcleo do sujeito da oração, que é a escolha. Se fosse substituído por bizarro, haveria um erro de concordância, pois escolha é um substantivo feminino e exige o adjetivo feminino correspondente, bizarra.